Olá, meu nome é Camila Eulálio, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, crespos, estou vestindo um vestido azul com branco e vou passar a palavra agora para a Andressa. Meu nome é Andressa Ramos, sou cabelo cacheado, preso, estou usando uma blusa bege, um colar com uma espada de São Jorge, estou com o fundo da parede bege também, mais claro do que a blusa. Novamente, eu sou Camila Eulálio, doutora em educação, faço parte do Núcleo Materna e sou uma das fundadoras do coletivo de mães e gestantes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nós hoje vamos apresentar o trabalho Flores em Vida, Mães Negras Universitárias e a criação de um coletivo em tempos da pandemia. Nós decidimos apresentar esse trabalho porque achamos importante mostrar um pouco como foi a criação desse coletivo. É um coletivo que foi criado no período da pandemia, em um momento em que estávamos todas presas dentro de casa com os nossos filhos, e foi questionado, né, durante esse processo, de quais eram as perspectivas de cuidado para as mulheres mães e para as mulheres que não eram mães dentro da universidade, durante uma postagem no Spotted da universidade. A partir dessa postagem, eu fiz um chamado, né, chamei as outras mães para conversar, e recebemos logo de primeira, assim, mais de 20 mães no grupo do WhatsApp. Fomos conversando, e aí saiu a primeira reunião, e dessa primeira reunião surgiu o coletivo de mães da Unirio. É importante a gente mencionar também que durante esse processo, a gente teve um contato com a reitoria. Essa reitoria da Unirio, ela já composta pela PR de assuntos estudantis, né, que fazia um trabalho muito inicial com essas mulheres mães, estudantes. Ela simplesmente não sabia muito bem como lidar com essas mães. Então, se alguma mãe chegava lá precisando de alguma política de acesso, né, de alguma política de permanência, eles tentavam dar um jeitinho de ajudar, mas não tinha nenhuma outra política efetiva. Lembrando que a Unirio é uma das poucas universidades que não tem uma política materna, né, nem de parentalidade, aqui no Rio de Janeiro, e a gente foi tentar buscar isso, porque não tinha realmente, não tinha creche, não tinha auxílio, não tinha sala de acolhimento, e no período da pandemia a gente percebeu que não tinha nenhuma política que pudesse pelo menos dar uma estabilizada naquilo que a gente precisava, que era ampliação desses prazos, né, abono de algumas faltas, porque estávamos todos em casa com os nossos filhos. Então, a sobrecarga era muito maior para as mulheres que eram mulheres mães. Então, a gente entrou em contato com a reitoria, entrou em contato com essa pró-reitoria de assuntos estudantis, e fomos bem recebidas até. Na época, a pró-reitora disponibilizou uma das assistentes para entrar em contato com a gente, receber reuniões, aconteceram algumas rodas de conversa, mas como todas as políticas, na maioria das universidades, a gente percebeu que existia uma certa burocracia para lidar com essas políticas, porque tudo que gera, tudo que precisa de dinheiro é muito mais difícil, né, para a gente conseguir o acesso. Eu vou passar um pouco a palavra para a Andressa, e a gente vai se complementando. Meu nome é Andressa, sou sonista, formada em 2022 na Unirio, né, a universidade em que eu também fui fundadora, juntamente com a Camila, do coletivo de mães. Durante esse tempo, né, da pandemia, a gente reparou que não existia um levantamento de quem era mãe, né, quem são as alunas mães. Na época, a gente também abriu para funcionários e professores, e ainda sobre a reunião da pró-reitoria, né, que a gente conseguiu uma reunião com a pró-reitoria, a gente pediu para que fosse feito um questionário de levantamento, né, que ele fosse colocado
no questionário quando a pessoa se matriculasse, se ela tinha filho ou não, né? E a gente sabe que teve reuniões, teve o questionário, foi enviado, né, para a reitoria, para aprovação, foi aprovado, mas parece que esse questionário, 5 anos depois, ainda não foi liberado. Rodas de conversa foram planejadas por nós, alunas, que estavam no coletivo. Como eu sou nutricionista, teve também bastante acolhimento ali da direção da escola de nutrição, né, assim como a escola de educação, que a Camila fazia. E foi, né, questionado, porque eu entrei em transferência, foi uma transferência, então, apesar de ter me formado em 2022, eu tinha acabado de entrar na universidade e não conhecia o espaço físico daquele lugar. E as mães me direcionavam muito, como procurar ajuda, o que procurar, né? E era notada a diferença, né, dos calouros que não eram mãe ou pai, né? Eles já conheciam todo o ambiente, porque eles iam lá antes de começar as aulas. O coletivo foi atravessado por uma perda da terceira integrante, que era fundadora, que é a Yendi, né? E quando isso aconteceu, a perda da Yendi, foi um feminicídio que repercutiu o Brasil inteiro, e a gente se juntou ali no coletivo nacional, que era a junção de todos os coletivos maternos, para comprar flores, né, para esse velório. E foi um momento de muita tristeza, um luto, né, muito grande. A gente se sente desprotegida, né? E ali a gente viu que mesmo uma mulher que está ali sempre à frente, né, na luta pelos direitos de outras mulheres, pode acontecer também com ela, né, o feminicídio, que foi o próprio pai dos filhos dela, que eles já estavam separados, mas vivendo na mesma casa ainda, né? E então a gente percebeu que tristeza, né? A gente ter que se reunir para dar flores quando a pessoa já partiu. E que a gente possa trazer flores em vida para as mulheres, né? Que a gente consiga ganhar flores quando viva e não precisar esperar a morte ou pior acontecer. Então, o coletivo ficou parado por muito tempo. Eu estava quase me formando quando aconteceu. E eu sabia, bem, a Camila se formou primeiro, ela falou, não deixe esse coletivo morrer. E ali eu lutava muito juntamente com a Yendi para isso não acontecer, para o coletivo morrer. E então eu me formaria e ficaria só a Yendi. E a gente sabia que a Yendi daria continuidade a esse trabalho. E com a perda dela, o coletivo ficou em luto e muito tempo parado. E hoje em dia elas voltam e mudam o nome do coletivo, que era uma homenagem a Dandara dos Palmares, para Yaende Nascimento. E segue na luta. Ainda não existe fraudários, ainda não existe uma, uma regra, né, para as crianças entrarem no restaurante universitário, no transporte que a universidade disponibiliza, e isso são 5 anos na luta, mas que se a gente não falar, é pior ainda, né? Então precisa ser visto, a luta precisa continuar. Eu acho que só para finalizar, o que esse coletivo significa para gente, significou, foi um espaço de extremo acolhimento, né?
Quando essa morte ela atravessa o coletivo, ele se torna um lugar ainda mais de pertencimento, um lugar mais ainda de acolhimento. Nós nos fechamos em nós mesmas e tentamos levar ao máximo a luta que a IEND significava e significa para todas nós. Então, esse relato também é um relato para dizer que ela continua viva e que a gente espera que todas as mulheres possam receber flores em vida. Obrigada.